Até os meus 25 anos morei em uma cidade litorânea no Brasil. Minha casa ficava a cerca de 20 minutos de caminhada da praia. O mar fazia parte da minha identidade. Cresci surfando, colecionando grãos de areia nos sapatos e explorando o litoral com meus amigos. Meus 2 melhores amigos, Rafael e Eduardo, compartilhavam essa paixão pela praia. A gente passava boa parte das nossas noites planejando aventuras, especialmente durante o verão. Foi em uma dessas noites de final de maio, quando algo verdadeiramente assustador aconteceu. Naquele sábado, o plano era simples: encontrar 2 amigas da escola, Clara e Lívia, para passar a noite na praia. Era nosso último ano no colégio e o desânimo de final de ano já tinha nos atingido. Ninguém mais se preocupava com provas ou trabalhos. Todos estávamos ansiosos pelo que viria depois da formatura. Eu e Rafael dirigimos até a casa de Clara por volta das 21 horas. As 2 já estavam nos esperando. Clara e Lívia entraram no carro com risadas animadas. Claramente já tinham bebido um pouco. Rafael e eu trocamos olhares cúmplices. Aquela noite prometia ser divertida. Dirigimos até uma praia mais afastada, que escolhi porque era isolada e perfeita para observar as estrelas. Levamos cobertores e uma garrafa de vinho, prontos para uma noite descontraída e romântica. O trajeto de meia hora foi repleto de risadas e conversas animadas. Lívia e eu nos envolvemos em uma discussão filosófica sobre o tempo e o sentido da vida, enquanto Rafael e Clara falavam sobre amigos e planos para o futuro. O clima estava leve e animado. Chegamos a uma estrada de terra que levava à praia e eu estacionei o carro o mais perto possível da trilha de areia. A noite estava tranquila. O som das ondas quebrando era reconfortante e o céu estava claro, repleto de estrelas. Seguimos caminhando com nossos cobertores e depois de algum tempo acabamos nos separando. Rafael e Clara caminharam para um lado, enquanto eu e Lívia seguimos para o outro. Nos sentamos em um cobertor e começamos a conversar. A brisa do mar era agradável e o som das ondas parecia nos envolver. Tudo parecia perfeito, até que Lívia ficou tensa de repente. "Você ouviu isso?" ela perguntou, quase em um sussurro. Eu franzi o senho e tentei ouvir. No início, achei que ela estivesse apenas imaginando coisas por causa do vinho, mas então ouvi também. Era um som baixo e constante, algo que parecia o motor de um pequeno dispositivo. Olhei ao redor, tentando localizar a origem do som, mas ele parecia vir de todos os lados, como se estivesse nos cercando. "Não é nada", eu disse, tentando tranquilizá-la. "Deve ser só o vento." Ela assentiu, mas ainda parecia inquieta. Continuamos onde estávamos, mas o clima havia mudado. O som desapareceu por um momento e achei que o incidente tivesse acabado. No entanto, de repente, Lívia soltou um grito tão alto e inesperado que me fez pular. "O que foi?" perguntei, olhando ao redor. Ela estava apontando para o céu. Quando segui a direção do dedo dela, vi algo que me gelou até os ossos. Um drone pairando diretamente sobre nós. Ele estava perfeitamente alinhado com a lua, quase invisível no céu escuro. Ficou parado ali por alguns segundos, como se estivesse nos observando, antes de subir rapidamente e desaparecer na escuridão. Naquele momento, tudo fez sentido. O som que havíamos ouvido antes era do drone. Alguém estava nos espionando. Levantei-me imediatamente e Lívia agarrou minha mão. "Eles estavam nos observando o tempo todo", ela disse, com a voz trêmula. Olhei para ela, sentindo uma mistura de raiva e medo. Quem faria algo assim? Por quê? Não fazia sentido. Voltamos rapidamente para o carro e encontramos Rafael e Clara já nos esperando. Expliquei o que tinha acontecido e o choque se espalhou pelo grupo. Ninguém sabia o que dizer. A atmosfera leve e descontraída da noite havia desaparecido completamente. Decidimos voltar para a cidade, mas as garotas estavam com tanto medo que não quiseram voltar para suas casas. Sugeri que fôssemos à casa de Eduardo, nosso amigo que morava perto dali.
Ele era conhecido por ser tranquilo e sempre aberto a nos receber. Quando chegamos, Rafael e as garotas foram entrando na casa enquanto eu fiquei no carro, tentando processar o que havia acontecido. Encostei a testa no volante, fechei os olhos e respirei fundo. Precisava me acalmar. Depois de alguns segundos, desbloqueei meu celular e foi aí que vi algo que me fez congelar. Uma notificação na tela dizia: AirTag detectado se movendo com você. Meu coração disparou. Alguém estava nos rastreando. Saí do carro em pânico e comecei a vasculhar tudo. Procurei no porta-malas, nos bancos, nos tapetes. Nada. Quando estava prestes a desistir, deitei-me no chão e comecei a examinar a parte de baixo do carro. Foi então que encontrei. O AirTag estava colado no interior do paralama com fita adesiva. Puxei o dispositivo, destruí-o e corri para dentro da casa de Eduardo, onde mostrei os pedaços aos outros. Clara e Lívia começaram a chorar, e Eduardo ficou furioso. Alguém sabia onde vocês estavam, ele disse, olhando para os pedaços no chão. Passamos o resto da noite no porão da casa, trancados e paranoicos. Na manhã seguinte, Clara recebeu um envelope. Dentro dele, havia fotos granuladas tiradas na praia. As imagens mostravam ela e eu em momentos íntimos, claramente capturadas pelo drone. Chamamos a polícia, mas eles disseram que não havia muito o que fazer. Nunca descobrimos quem estava nos espionando ou o que realmente queriam. Mas até hoje, sempre que vejo um drone no céu, sinto o mesmo arrepio percorrer minha espinha. Meu melhor amigo, Ricardo, e eu sempre aproveitávamos os verões no litoral de Santa Catarina. Enquanto minha família tinha uma casa em Garopaba, a dele ficava em Laguna. Eram apenas 40 minutos de carro entre as duas cidades, e frequentemente passávamos as noites explorando as praias isoladas da região. Uma dessas noites começou como qualquer outra. Decidimos que, em vez de festas ou barzinhos, queríamos algo mais tranquilo. Planejamos comprar algumas cervejas, pegar nossos violões e ir até uma praia deserta, longe de qualquer movimentação. Vamos até a Praia da Solidão, sugeriu Ricardo, referindo-se a uma praia famosa por ser praticamente intocada e pouco frequentada. Eu nunca tinha ido até lá, mas ele insistiu. Não vi motivos para recusar. Saímos de bicicleta por volta das 22 horas. A noite estava fresca e o som do mar ao longe era quase hipnótico. O caminho até a Praia da Solidão era mais longo do que eu imaginava. Passamos por ruas escuras e completamente desertas, sem nenhuma luz vindo das casas. Depois de uns 20 minutos pedalando, chegamos a uma pequena trilha de areia cercada por vegetação densa. Ricardo parou e apontou. É aqui. Esconde a bike nos arbustos para ninguém ver, ele disse enquanto fazia o mesmo com a dele. Caminhamos até a praia. A areia estava fria e o som das ondas era suave e tranquilizador. Era o tipo de silêncio que fazia o lugar parecer completamente isolado do mundo. Sentamos perto da duna mais alta, ligamos o som no celular e começamos a conversar. Depois de um tempo, ficamos apenas contemplando o céu estrelado. A tranquilidade era quase surreal, até que ouvi algo. No início, era muito sutil. Um som metálico, como se algo estivesse zumbindo ao longe. Franzi a testa e me sentei. Tá ouvindo isso? Perguntei a Ricardo. Ele olhou ao redor confuso, mas logo percebi que ele também tinha escutado. O som era estranho, quase impossível de identificar. Era algo que definitivamente não deveria estar ali, em uma praia deserta. Tentamos localizar a origem, mas parecia vir de todos os lados. O som ficou mais alto por um instante, depois desapareceu. Ricardo deu de ombros e decidimos ignorar. Talvez fosse apenas o vento ou algum animal na vegetação próxima. Voltamos a conversar, mas o incômodo persistia. Aquele som não saía da minha cabeça. Foi então que aconteceu.
No exato momento em que Ricardo e eu decidimos nos levantar para ir embora, o zumbido aumentou de forma repentina, passando de quase imperceptível para um barulho alto e constante. Era impossível ignorar. Vinha da nossa direita e parecia estar cada vez mais próximo. Meu coração disparou. O instinto me dizia para correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Ricardo me puxou pelo braço e começamos a correr paralelamente à praia. Quando chegamos perto da duna seguinte, ele parou abruptamente e segurou meu ombro. "Olha ali", ele sussurrou, apontando para o topo da duna. No alto, havia uma figura escura, alta e imóvel. Seus braços eram anormalmente longos, quase chegando aos joelhos. A silhueta era desproporcional, com uma cabeça pequena em relação ao corpo. Apesar da escuridão, eu podia sentir que ela estava nos olhando. "Meu Deus, o que é isso?" perguntei com a voz tremendo. Ricardo não respondeu. Ele começou a correr novamente, dessa vez em direção à saída da praia. Eu o segui, mas antes de descermos completamente a duna, olhei para trás. Foi a pior decisão que poderia ter tomado. Agora, havia 4 figuras, todas paradas no mesmo local, olhando fixamente na nossa direção. O som metálico continuava, ecoando pela praia vazia. Algo sobre aquelas figuras era profundamente errado. Elas não eram humanas. Não poderiam ser. Chegamos ao local onde tínhamos escondido as bicicletas, mas não conseguimos encontrá-las. Estávamos sem opções. Corremos pela trilha de volta para a estrada e seguimos em direção à casa de Ricardo. O trajeto parecia interminável. Cada sombra na estrada parecia ganhar vida e o som do zumbido ainda ecoava em minha mente, mesmo que não pudéssemos mais ouvi-lo. Quando finalmente chegamos em segurança, trancamos a porta e apagamos todas as luzes. Ficamos sentados no sofá da sala, em completo silêncio, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As imagens das figuras no topo da duna e o som metálico ecoavam em minha mente. Quem ou o que eram aquelas coisas? No dia seguinte, voltamos à praia durante o dia. Tudo estava absolutamente normal. Nenhum sinal das figuras, nenhum som estranho, e nossas bicicletas tinham desaparecido completamente. Até hoje, não conseguimos explicar o que vimos naquela noite. Só sei que nunca mais voltei àquela praia, e cada vez que passo por lugares isolados à noite, sinto o mesmo arrepio subir pela minha espinha. Foi em um final de semana de verão em Florianópolis que vivi um dos eventos mais aterrorizantes da minha vida. Meu amigo Carlos tinha uma casa em um condomínio à beira de uma lagoa, na região da Lagoa da Conceição. E ele me convidou, junto com Felipe, outro amigo próximo, para passar alguns dias por lá. Felipe, que tinha acabado de tirar a carteira de motorista, estava responsável por nos levar até o local. A viagem foi cheia de risadas. Felipe ainda não dirigia com muita confiança, o que rendeu várias piadas sobre sua habilidade ao volante. Chegamos à casa de Carlos no início da noite e imediatamente descarregamos nossas coisas. A casa era impressionante. Um deck nos fundos dava direto para a lagoa e havia uma escada em espiral que conectava o andar superior ao quintal. Naquela noite, decidimos convidar algumas amigas que conhecíamos da região. Depois de algumas mensagens no WhatsApp, 3 delas, Bianca, Ana e Larissa, disseram que poderiam vir. Estávamos preparados. Trouxemos algumas bebidas, preparamos a piscina aquecida no quintal e ligamos uma playlist animada. Por volta das 22 horas, as garotas chegaram e a noite começou de forma perfeita. O vapor da piscina se misturava à brisa fresca que vinha da lagoa, enquanto a música tocava ao fundo. Conversávamos e ríamos, aproveitando o momento sem nenhuma preocupação. Foi então que Carlos, que estava na piscina com a gente, desligou a música de repente e olhou fixamente para o outro lado da lagoa. "O que foi?" perguntei, virando para olhar também. Carlos estava sério,
quase paralisado. Tem alguém no deck da casa do outro lado, ele sussurrou. Olhei para a direção que ele indicava, mas não vi nada. As luzes das casas ao redor estavam apagadas e a escuridão dominava a paisagem. Relaxa, Carlos. Deve ser só alguém da vizinhança, disse, tentando minimizar a situação. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, eu conheço essa família. Meus pais disseram que eles viajaram. Essa casa está vazia. As garotas ficaram claramente inquietas e Bianca pediu para voltarmos para dentro. Carlos concordou, mas antes de sairmos da piscina, Felipe soltou um palavrão. Meu Deus, tem alguém lá! Olhei novamente e dessa vez percebi um leve movimento no deck do outro lado. Era difícil ver claramente, mas algo estava lá. Um carro passou pela rua ao longe, iluminando a área por um breve instante, e o que vimos me gelou até os ossos. 4 silhuetas altas e imóveis estavam na beira do deck, todas olhando na nossa direção. Carlos murmurou. Entrem agora. Corremos para dentro da casa. Felipe trancou a porta de vidro que dava para o quintal e Carlos verificou se todas as outras entradas estavam trancadas. As garotas estavam assustadas e o silêncio dentro da casa só tornava tudo mais inquietante. Foi quando ouvimos o som que congelou todos nós. 4 splashes distintos na água. Eles estavam nadando pela lagoa, vindo na nossa direção. Carlos correu para o andar superior para trancar a porta da varanda, mas quando chegou lá, já era tarde demais. Ouvimos passos leves no andar de cima. O som era quase imperceptível, mas o suficiente para nos fazer entrar em pânico. Estávamos sem armas, sem plano e completamente vulneráveis. Precisamos sair daqui agora, Felipe disse desesperado. Concordamos, e todos corremos para a porta da frente. Entramos no carro de Felipe o mais rápido que conseguimos, e ele deu ré tão rápido que acabou derrubando a caixa de correio de Carlos no processo. Só paramos de correr quando estávamos longe o suficiente da casa. Ligamos para a polícia imediatamente. Quando voltamos com os policiais, encontramos a casa revirada. Todos os objetos de valor do andar superior haviam sido levados, e o barco da família de Carlos, que estava ancorado no deck, também tinha desaparecido. A polícia concluiu que os ladrões usaram o barco como meio de fuga. O mais perturbador, porém, foi que ninguém conseguiu explicar como eles sabiam que a casa estaria vazia. Carlos acredita que foi alguém conhecido da família, mas ainda assim, quem eram as figuras no deck? E por que nos observaram daquela forma antes de invadirem a casa? Até hoje, sempre que volto à Lagoa da Conceição, olho com desconfiança para os decks à noite. E todas as noites, antes de dormir, certifico-me de que todas as portas e janelas estão trancadas. Eu e meus amigos Luiz e Henrique tínhamos um ritual. Sempre que estávamos em Floripa durante as férias de verão, procurávamos uma praia afastada para curtir a noite. Naquela vez, decidimos explorar uma praia que ninguém conhecia muito bem, indicada por um primo distante de Henrique. Era isolada, perfeita para evitar guardas e qualquer outra pessoa que pudesse estragar nossa diversão. Pegamos algumas cervejas, um violão e partimos em direção ao lugar. Luiz dirigia e eu estava no banco do passageiro, enquanto Henrique tagarelava sem parar no banco de trás. O caminho era escuro e cheio de curvas, e quanto mais avançávamos, mais a sensação de isolamento crescia. Finalmente, chegamos a uma pequena estrada de terra que levava até a praia. Estacionamos o carro perto de uma trilha e seguimos a pé. A areia estava fria sob nossos pés, e o único som que nos acompanhava era o das ondas quebrando suavemente. Sentamos perto de uma duna alta, com uma vista ampla do mar e do céu estrelado. O clima era perfeito. Abrimos as cervejas, conversamos e rimos enquanto o violão de Luiz embalava o momento. Depois de um tempo, decidimos simplesmente deitar e olhar para o céu, na esperança de ver uma estrela cadente.
Foi então que ouvi algo. No início, era apenas um zumbido leve, quase imperceptível. Era um som metálico, como se fosse um motor pequeno, mas abafado. Me sentei e olhei ao redor. "Tá ouvindo isso?" Perguntei aos outros. Henrique franziu a testa e respondeu. "Que som?" Antes que eu pudesse insistir, Luiz também se levantou, claramente ouvindo o mesmo que eu. O som parecia estar se aproximando, mas era impossível identificar de onde vinha. Olhávamos para todos os lados, mas não havia absolutamente nada além do escuro. De repente, o zumbido aumentou. Ficou tão alto que era impossível ignorar. Henrique se levantou imediatamente, seu rosto mostrando a mesma expressão de pânico que eu sentia. "Vamos sair daqui", ele disse, e ninguém discordou. No instante em que começamos a caminhar, o som parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Sentíamos o peso de algo nos observando, mesmo que não víssemos nada. Foi então que Luiz apontou para o topo da duna. "Ali!" ele sussurrou. No alto da duna havia uma figura escura, alta, com braços que pareciam longos demais para o corpo. Ela estava imóvel, olhando diretamente para nós. O medo tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse reagir, outras 3 figuras surgiram ao lado da primeira, todas paradas, nos encarando. "Corre!" gritou Henrique, e começamos a correr pela praia. O som metálico voltou, mais alto e mais próximo do que antes. Parecia que nos perseguia, mas não ousávamos olhar para trás. Chegamos até a trilha onde havíamos deixado o carro. Entramos às pressas e Luiz ligou o motor com mãos trêmulas. Enquanto acelerávamos pela estrada de terra, o zumbido ainda parecia nos acompanhar, até que finalmente desapareceu quando alcançamos a estrada principal. No dia seguinte, decidimos voltar ao local para tentar entender o que havia acontecido. Mas tudo estava normal. Nenhuma figura, nenhum som, nenhuma evidência de que algo estranho havia acontecido. Só as marcas de nossas pegadas na areia eram testemunhas da nossa fuga desesperada. Até hoje, não sabemos o que eram aquelas figuras ou de onde vinha aquele som. Só sei que nunca mais volto a uma praia deserta durante a noite. No verão de 2010, recebi uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. Um amigo da família me contou sobre uma casa à beira de uma lagoa que estava disponível para aluguel sem depósito inicial. Era uma casa de fachada simples, mas aconchegante, com uma vista espetacular para a água. O preço era tão baixo que quase não acreditei, mas, como estava desesperado para sair de casa, decidi conferir. Quando liguei para o número no anúncio, uma mulher com uma voz calma me atendeu. "A casa está na Rua das Palmeiras, número 18, ela disse. "Pode visitar a qualquer hora." Sua fala era gentil, mas algo nela parecia distante. Na tarde seguinte, dirigi até o endereço. A rua era deserta, com várias casas parecendo abandonadas ou nunca terminadas. Mas lá estava a casa do anúncio. Uma construção charmosa, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Ao empurrar a porta, percebi que ela estava destrancada. "Olá?" Chamei, mas só o eco da minha voz respondeu. Entrei com cuidado. A casa estava impecavelmente limpa, mas completamente vazia. Sem móveis, sem quadros nas paredes, sem sinais de vida. A madeira do chão brilhava como se tivesse sido polida recentemente. Subi para o segundo andar e encontrei 3 quartos. 2 estavam completamente vazios, mas no terceiro havia algo. Um baú antigo no centro do cômodo. O baú estava fechado com um cadeado enferrujado. Fiquei curioso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som vindo do andar de baixo. Passos lentos e deliberados. Meu coração disparou. Olhei para a escada, esperando ver alguém, mas não havia nada. O som parou
e tudo ficou em silêncio novamente. Respirei fundo e desci devagar, tentando manter a calma. Quando cheguei à sala, percebi que algo havia mudado. Um álbum de fotos estava sobre o balcão da cozinha. Abri o álbum com as mãos tremendo. Nas primeiras páginas, havia fotos da casa, mas não como ela estava agora. As imagens mostravam um lugar abandonado, com janelas quebradas e paredes cobertas de mofo. Quanto mais eu virava as páginas, mais estranho ficava. A última foto me deixou sem fôlego. Era uma foto minha, tirada de costas, enquanto eu estava no quarto com o baú. Joguei o álbum de volta no balcão e corri para a porta. Tentei abri-la, mas estava trancada. O pânico tomou conta de mim. O que estava acontecendo? Quem havia trancado a porta? Ouvi novamente o som de passos, agora vindo do andar de cima. Subi as escadas com cautela, incapaz de ignorar o instinto de descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao quarto com o baú, ele estava aberto, e dentro dele havia um espelho. O espelho tinha um aspecto estranho, como se o vidro estivesse pulsando levemente. Quando olhei para ele, não vi meu reflexo. Em vez disso, vi uma figura escura com olhos brilhantes. Estava parada bem atrás de mim. "Você não deveria estar aqui", a figura disse com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém no quarto. Quando olhei de volta para o espelho, a figura ainda estava lá, agora mais próxima. Corri para fora do cômodo, mas a sensação de ser observado era opressiva. Desci as escadas às pressas, tropeçando nos degraus, e finalmente consegui destrancar a porta. Saí correndo da casa e entrei no meu carro, sem olhar para trás. Quando olhei no retrovisor enquanto dirigia, a casa parecia diferente. Estava em ruínas, como nas primeiras fotos do álbum. Nunca mais voltei àquela rua, mas o espelho do baú ainda aparece em meus pesadelos.